Ô Marcelo, Boa noite. boa Tá me noite. escutando bem? Tô Tudo bem perfeito. contigo? Tudo bom e você? Belezinha. Tudo Tudo. ótimo. Meio da semana corrido, mas estamos vivos. Nós estamos vivos, maravilha. Tá bom. Bom, então, Texto bom, hein? gostou do texto? Muito. Eu achei até. Olha, eu achei tão bom quanto o do Ervada. Não vou dizer que é melhor, mas eu achei ele bem interessante. Do ponto de Bem vista interessante histórico mesmo. é melhor, né? É, ele tem. Eu achei bastante. Enfim, a gente vai acabar conversando sobre isso hoje. Exato. Você sabe como que faz para fixar um comentário aqui para a gente botar o... Deixa eu ver se dá Como é para... que fixa comentário? Eu tenho medo até de mexer aqui, de sair. Então deixa eu ver se eu vejo aqui. Peraí. Perguntas do seu espectador? Não. Não, tudo bem, a gente vai falando aqui. Mas Beleza. esse texto, né, para quem já chegou, depois a gente repete aqui, é Uhum. desse filósofo do direito argentino, Carlos Inácio Massini Correas, e que ele trata da teoria do direito natural no tempo pós-moderno. E muito interessante, né? Basicamente, ele começa a dizer assim, bom, qual que é o estado da teoria justnaturalista, do direito natural, hoje em dia, né, na pós-modernidade, uma vez que no campo do direito o paradigma do positivismo jurídico, né, a la Kelsen, Hart, Bob e tal, um pouco superado, e depois houve a ascensão aí do pós-positivismo, né, o pós-positivismo que ficou bastante conhecido por causa dos filósofos franceses chamados pós-estruturalistas, né? Como como Michel Foucault, como o Gilles Deleuze, né? O François Lyotard e tantos outros, né? Deleuze. Mas acho que o Foucault tem aí um papel de liderança nesse movimento. Foi muito traduzido no mundo todo, né? Todo mundo conhece o Foucault em todos os países. Então, aí ele diz, bom, diante dessa situação da pós-modernidade que se insurge contra o racionalismo moderno e procura não fazer grandes relatos sobre a vida humana, sobre a sociedade, como é que a teoria do direito natural pode se inserir aí e como ela pode colaborar, né? E aí ele faz um percurso histórico muito interessante, que começa lá na Idade Moderna. Então, ele dá Uhum. três características básicas da Idade Moderna, diz quais são as três características do direito na Idade Moderna. Aí ele entra no, já no século XX, na segunda metade do século XX, né, dizendo como foi a crítica da pós-modernidade à filosofia moderna e, consequentemente, também ao direito, né, na modernidade. E, por último, ele diz que, como a pós-modernidade não pôde dar soluções práticas nem no campo do direito, nem no campo da ética, então houve a necessidade de tentativas de reformulação, né? E aí ele destaca duas: o chamado neo-iluminismo, que é interessante falar dele também porque vamos dizer assim, a gente tem um ministro do STF hoje em dia, né, que diz Uhum. que quem não, vamos dizer assim, que quem tem certas posturas políticas, algumas ideias, é pré-iluminista, né, no sentido como se fosse algo Menos pejorativo. ele. Menos Não, ele. ele é iluminista, Ele é santo. ser iluminado, iluminado, ilustrado. É. Ele E, pode. e depois a outra tentativa é justamente o neo-justnaturalismo, né, que um dos representantes maiores dele é o próprio Carlos Massini Correias. E o interessante do Massini é o seguinte, né? Ele diz aqui que
a teoria do direito natural não pode ser simplesmente voltar lá a Aristóteles, a Tomás de Aquino, e repetir o que eles disseram, ou então dar a interpretação que ou pessoas de épocas antigas, né, deram deles. É preciso nós levarmos em conta toda a história do pensamento que se passou desde do século IV a.C., no caso de Aristóteles, e do século XIII depois de Cristo, no caso de Tomás de Aquino, e saber pôr em diálogo as soluções da filosofia jurídica de Aristóteles e Tomás de Aquino com essas correntes de pensamento que os sucederam. Né? Basicamente, esse é o resumo, né, desse artigo, mas eu gostaria de saber da sua opinião aí sobre o que você leu, o que te chamou mais a atenção. Acho que para desenvolver um raciocínio coerente até com a sua fala, eu queria recapitular também alguns pontos, né? Então, as 3 notas, só para que as pessoas aqui presentes e até depois para quem nos assistir possam entender, né, do que ele está falando, ele fala, olha, os 3 traços da filosofia moderna, gostemos ou não, são os seguintes, né, que você mencionou. Primeiro, perda de uma noção teleológica da natureza. Segundo, aparição de uma concepção moderna do sujeito, e isso já me chamou a atenção de imediato, até por assuntos que a gente já conversou por WhatsApp, quando a gente começou a trocar figurinha. E o terceiro ponto é o que ele chamou, eu achei interessante isso, imanentização do pensamento. Ou seja, o que tem a ver com o ponto B, né, que é uma centralização num sujeito cognoscente. Eu digo que isso me chama atenção, e isso está dentro daquelas conversas que a gente teve, porque eu acho que o futuro filosófico, o problema filosófico do século XXI vai ser a gnoseologia. Eu te falei isso no WhatsApp e já conversei disso com alguns amigos, não é? Depois de Kant, e agora no século XXI, nenhuma estribeira limitativa, o sujeito cognoscente se engrandeceu de maneira a querer talhar a realidade. Então, todos os juízos a priori estão centrados numa mente que não aceita uma realidade exterior. Eu daria aqui alguns exemplos. Eu gosto de citar... Quem é do meu canal vai falar, putz, de novo ele está falando disso, né? Mas talvez para o seu público seja uma novidade. O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu falei desse estatuto quando ele revogou as incapacidades. Né? As incapacidades absolutas, na minha opinião, por uma pauta ridícula de politicamente correto. Né? É feio você chamar alguém de incapaz, sem se levar em consideração que a incapacidade civil, na verdade, sempre foi um mecanismo protetivo. Né? E eu costumo citar o exemplo de um deficiente físico que compra, por exemplo, um aparelho de audição. Já que agora ele é capaz, o prazo decadencial do Código de Defesa do Consumidor corre contra ele. Né? Então, em tese, a gente vai protegê-lo linguisticamente, mas na prática a coisa não é bem assim. E este é um exemplo de como, no caso agora, o legislador, mas um legislador incluído nesses tempos pós-modernos, né, se engrandece na gnoseologia, né? Ele quer moldar a realidade. E nesse texto que eu escrevi, que eu citei há pouco, eu me vali de um filme chamado João Vai à Guerra, Johnny Got His Gun. Para quem gosta de heavy metal, eu não sei se é o seu caso, tem um clipe, você gosta? Tem um clipe do Metallica, uma música do Metallica chamada One. E o Lars, que é o baterista, né, que é o chefe da banda, digamos assim, ele comprou os direitos autorais do filme. Para quem quiser, olha no YouTube depois, não precisa ver o filme não, vê o clipe. Nesse filme, o João vai à guerra, como consta do título, e ele se depara com uma bomba, um petardo, que é fatal. Ele perde, não chega a ser fatal porque ele não morre, mas é fatal no sentido da destruição do seu senso cognitivo, porque ele perdeu os membros, ele perdeu toda a face, ele ficou sem os olhos, sem audição, sem a boca, né? Nem gosto ele podia sentir mais.
E aí eu uso esse exemplo para falar, olha o que é um sujeito sem uma realidade que o circula. Curiosamente, o único jeito que ele consegue ouvir um Feliz Natal, ouvir, entre aspas, um Feliz Natal no filme, é quando uma enfermeira escreve Merry Christmas, com um tato assim no peito dele, que foi a única parte que sobrou. Então, isso mostra, é uma reflexão que eu fiz na época, isso mostra como a realidade reina diante de um sujeito envaidecido, descrente daquilo que está escancarado na sua frente. E essa questão gnoseológica no direito não é um fenômeno só do direito. Eu poderia citar aqui sexualidade. Eu me sinto fulano ou fulana. Para dar um exemplo, né, sem querer entrar nesse mérito, que eu acho que esse povo aí não aceita discutir mais, né? Isso tem muito a ver com o que ele falou aqui, né? Uma imanentização, eu diria nem só do pensamento, eu diria não do pensamento, eu diria assim, imanentização só do pensamento. Um mundo imanentizado que nega uma transcendência e que nega uma ordem objetiva de realidade. O que, mais uma vez, tem tudo a ver com o justnaturalismo. E aí o exemplo que eu dou do filme, né? O legislador olha para esse homem e diz que ele é capaz. Isso é século XXI. Não, tem razão. Isso aí olha para ele e diz que é capaz, quer dizer, do ponto de vista no papel, ele ficou ali valorizado. Agora, na prática, ele ficou desvalorizado. Sim. E é justamente um problema de conhecimento da realidade, né? E que, vamos dizer assim, a gente é educado nessa ideia de que nós moldamos a realidade segundo o nosso pensamento. Sim. E eu lembro quando saiu o Matrix, né, em 1999, que fala justamente de um mundo fictício que, no final das contas, vamos dizer, é implantado em você, né? Eu lembro que eu dava um curso de redação numa escola, e aí eu comecei a discutir o filme com eles para eles fazerem a redação sobre um tema correlato. E já tinha alguns alunos ali, de 15, 16 anos, que diziam que, de fato, alguns poucos, felizmente, que diziam que, de fato, às vezes, lhes passava pela cabeça que o mundo real era a projeção da mente deles. Eles que construíam o mundo real, na realidade, né? Construtivismo, tem tudo a ver com esse tipo de proposta, né? Exato. É interessante o seguinte, que aqui tem uma pergunta, né? Aqui mais acima, que alguém fez. Eu notei ali. Do Efraim. Uhum. Como seria possível conhecer a realidade? Qual é o fundamento epistemológico da lei natural? Então, como é possível conhecer a realidade? Só há uma possibilidade. Só uma alternativa. Ou você aceita a realidade que se mostra a você, ou você não a aceita. Eu não tenho como provar que uma pessoa está na minha frente. Eu posso, vamos dizer assim, provar realidades que os meus sentidos não percebem, né, que não estão imediatamente ligadas a mim. Agora, eu não posso, isso eu não consigo, fora da... É uma verdade metafísica, não é provável cientificamente. No campo da evidência, né, ou eu aceito aquilo que meus olhos veem, ou então eu vou certamente criar um universo paralelo, que é um universo imanentista. Né? E o imanentismo é uma junção de duas palavras em latim. A preposição in, que é dentro, né? E manere é um verbo, mane ou manere, um verbo que significa permanecer. Então é permanecer dentro. Então, no campo da filosofia moderna, o que ocorreu? Primeiro, ocorreu um imanentismo do conhecimento cognitivo. Tá? Então,
lá no século XIV, nos anos 1300, você tem um frei franciscano inglês chamado Guilherme de Ockham, e Guilherme de Ockham diz o seguinte: olha, a realidade que nós vemos, diferentemente do que toda a filosofia disse até hoje, ela não tem uma razão de ser em si, dentro de si, ela não tem uma finalidade embutida nela, ela não é teleológica, ela não tem um telos, né, um fim embutido nele, não tem uma causa final. Ela é pura materialidade que existe e que existe dessa forma porque Deus assim o quis. Então você começa com um imanentismo gnosiológico, um imanentismo cognitivo, do conhecimento. E isso vai se mantendo no final, na Baixa Idade Média, depois no Renascimento também. Quando chega a Idade Moderna, né, no início da Idade Moderna, você tem lá uma série do início do racionalismo no continente europeu, você tem os primeiros filósofos, todos eles continuavam nessa pegada não cognitivista da realidade, a impossibilidade de você conhecer a realidade que está diante dos seus olhos, né? Só que eles ainda acreditavam em Deus, eles ainda tinham, por educação familiar, uma fé religiosa, né? Então você pega Descartes, por exemplo, ele era católico e morreu católico. Spinoza era judeu e morreu judeu, né? E assim vai, né? Malebranche era também um padre católico, Leibniz era luterano, e assim vai. Quando você chega já no iluminismo, né, aí você começa a criar um ambiente, primeiro, deísta, não teísta, mas deísta. Ou seja, não é um Deus mais pessoal, é uma espécie de força que não dá nenhuma importância para aquilo que ela fez, que é o universo, e deixa o universo à sua própria sorte. E depois do deísmo, no século XIX, começam a vir as correntes ateístas, né? Então, vem o ateísmo marxista, o ateísmo kantiano, né, do positivismo kantiano, e assim por diante. Aí sim começa um imanentismo em relação à transcendência. Transcendência vem de transcandere. Trans significa além. Scandere, ou do outro lado. E scandere significa subir, escada, subir uma escada, né? Então, aquilo que está além para cima do universo físico, né? Que seria justamente o lugar onde Deus habitaria, né? Então, quer dizer, ou nós aceitamos a realidade, primeiro, a realidade está diante dos nossos olhos, e depois nós, já no campo da transcendência, que o campo da transcendência não é evidente. O campo da transcendência, ele precisa de uma reflexão para se chegar lá, seja uma reflexão na base religiosa ou na base racional filosófica, né? Uhum. Senão, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos ser doadores de sentido para o universo. Nós vamos criar a nossa própria ética. Vamos dizer, nós vamos acabar sendo o tal do super-homem de que falava Nietzsche, né? Dizer, eu vou ser a pessoa que vou criar os meus valores, né? E com isso eu serei um supra-humano. Eu não seria um cordeiro, não teria uma moral de escravos, uma moral cristã, dizia ele. Só de continuar, o Efraim complementou. Faço essa pergunta porque, se não me engano, Aristóteles dizia que nada está em nossa mente que antes não tenha passado pelos nossos sentidos. Mas como nós podemos justificar os sentidos como axioma, exatamente. Ou você aceita que as tuas impressões... Essa pergunta se faz a Kant, na verdade. E o Kant aceitava também, né? Mas assim, ou você aceita que a sua... Exato. Com outro sentido.
Ou você aceita que as suas impressões sensoriais, elas são reais, ainda que mais ou menos certas, não são absolutamente certas, ou então você vai duvidar delas, né? E ao duvidar delas, a única coisa em que você vai poder acreditar é na conclusão que o próprio René Descartes chegou. Eu só tenho certeza de uma coisa, de que eu estou duvidando de tudo. Eu estou realizando o ato de duvidar, que é um ato mental, né? É um ato de pensamento. Ou seja, ao duvidar, eu estou pensando. E por isso eu sei que eu, René Descartes, existo. Depois, ele tenta demonstrar que as coisas fora dele, que os sentidos dele perceberam, também existiam. Mas aí ele se embananou todo. E toda a filosofia moderna ficou nesse penso logo existo, no fim das contas. Ficou presa no eu, nesse sujeito imanentista, né? Esse sujeito que acaba criando um universo e, e de maneira gratuita, sem justificativa, diz que todo mundo vive nesse mesmo universo que ele criou. O Kant, por exemplo, ele vai dizer, né, todo mundo tem a mesma lei a mesma lei moral que eu tenho na minha razão prática. Mas como ele sabe disso, se ele nunca entrou na razão prática dos outros? Essa é a pergunta, né? Ele não, é irrespondível. Totalmente, é gratuita a afirmação dele. É sem justificativa, né? É completamente axiomática, dogmática, né? Então, esse fica sendo o problema. Quando a gente chega na pós-modernidade, o que o pessoal faz na pós-modernidade, esses pensadores aí, né? Eles dizem assim, eles dizem uma verdade, essa é uma papagaiada, você partir do penso, logo existo, e querer demonstrar a verdade de todo o resto do universo que está à tua volta. Que o universo que está à tua volta é tão real como a consciência que você tem de si mesmo. Isso é uma papagaiada, uma palhaçada, uma pataquada, né? Então, na verdade, você só tem consciência de você mesmo, né? E o universo que está à tua volta é uma criação da tua cabeça, de maneira que você pode mudá-lo a seu bel prazer. E aí a gente vê as manifestações práticas disso, né? Sobretudo no maio de 68, né? Que começa na França, né, com o Daniel Cohn-Bendit lá, né, imaginação ao poder, é proibido proibir, não há mais regras. Depois você vem em 69, o Festival de Woodstock também, o sexo, drogas e rock and roll, né, toda essa cultura do consumo de drogas em escala social que teve o seu estopim aí, mas se alastrou e só cresceu a partir dos anos 70, né, e todas as outras, digamos, loucuras da razão que nós quisemos imaginar, que nós quisemos instaurar na realidade, né? E isso se reflete no direito. Então você vê o caso que você mencionou, né? Uma pessoa que tem uma deficiência física, né? Então isso é uma realidade. É uma realidade incomum? Sim, porque o que é deficiente é aquilo que não funciona, é uma disfunção, né? É incômoda. Incômoda para ela, incômoda para nós também, porque nós nos projetamos nela. Agora, ou eu aceito isso, ou então eu posso dizer que ela é igual a mim e eu acabo cometendo uma injustiça contra ela, que a prejudica, inclusive. Né? Exatamente. E é engraçado, né? É um eterno... você colocou bem, é um eterno apagar de incêndios, né? Tem uma frase, como é que é? Mais ou menos assim, um relógio quebrado, 2 vezes por dia, tá certo. Se você pegar toda a construção pós-moderna, você vai ver que, de algum modo, há um resgate clássico. Em algum modo. Eu citaria aqui o exemplo do Karl Popper, né? O mundo 3 do Karl Popper. É uma repetição linguística do hiperurânio do Platão, do mundo das formas, né? Que o pessoal chama até de idealismo.
o que eu acho equivocado, mas é aquela ideia de forma do Platão, não é? Uma decantação de abstração de um arquétipo que independe da realidade ôntica. Do mesmo modo, outro que eu até gosto de estudá-lo, acho até que ele sofre críticas injustas, mas o Wittgenstein, ele É também bom? chegou nessa conclusão. É muito bom, mas é mais um linguista que talvez não Sim. tenha se apercebido de que ele chegou à mesma conclusão dos clássicos, né? E aí eu pensei aqui, se você me permite, três trechos que eu queria interligar para encaixar nessa nossa discussão. Vou pedir licença para ler, talvez seja um pouco chato, mas eu acho que vai ficar interessante. O Manda um primeiro abraço. trecho do nosso texto diz, né? É Massini Correias que fala. Nesta perspectiva, o espaço antes ocupado pela lei natural foi preenchido por um direito racional, entre aspas, construído pelo sujeito não é? De modo dedutivo, a partir de postulados da sua própria razão, não é? Ponto vírgula. É esta e não outra a fonte dos sistemas modernos de direito natural, entre aspas, que precederam a codificação. O constitucionalismo racional normativo e o sistemismo jurídico do século XX. No trecho seguinte, então, o nosso autor hoje estudado diz: pois bem, os pensadores pós-modernos não só proporcionaram, ou melhor, não só proporcionam estes três elementos à teoria do direito, ele se referia a três aspectos, né? Como também os negam explicitamente, dando lugar a outras tantas aporias irresolúveis no âmbito desse mesmo pensamento. Então, é assim, eu nego a transcendência, mas aí eu me dou conta de falta de um sentido de justiça. Nossa, eu preciso conceber uma super teoria que vai dar conta desse problema. Uma teoria imanentizada que diga para nós o que é justiça, que diga para nós que algo é injusto. Só que para isso eu preciso de uma comunidade de intérpretes consensuada democraticamente, né? Um colegiado democrático, etc. E aí o último trecho que eu gostaria de ler é o seguinte: esta pretensão de reconstruir a objetividade ética de forma procedimental, isso é muito forte em Habermas, por exemplo, não é senão uma consequência tardia do abandono moderno da lei natural. A perda da objetividade entitativa forte do pensamento clássico desemboca na perda absoluta de toda objetividade, como no caso dos pós-modernos, ou na tentativa de reconstruir essa objetividade de modo formal, procedimental, consensual. O que a gente mais percebe hoje, por exemplo, em direito administrativo: colegiados democráticos super elegantes, com pluralidade de fontes, uma sociedade de intérpretes, como diz Habermas, para a gente chegar num super consenso, e aí vai dar certo. Então, eu nego a transcendência, mas aí eu imanentizo alguma coisa num papel, chamo aquilo de democrático e ainda coloco um carimbo dizendo que aquilo é justiça. E todas as soluções, assim, no geral, obviamente você tem discrepâncias, mas tudo é quase instintivo, é até bobinho. Eu vi uma discussão do Alexis, mais ou menos assim, sobre antinomias, né? É uma viagem. A discussão era a seguinte: olha, tem uma regra dizendo é proibido sair da sala de aula antes de tocar o sinal. Mas aí é toda uma construção hermenêutica para falar, mas quando tocar o alarme, a sirene do incêndio, você pode sair correndo. Um justo naturalista vai falar, meu filho, eu já entendi isso. Você não precisa me dar uma regra de antinomia, um justo naturalista já tem isso concebido. Então, essa ideia do texto eu achei muito interessante. Não sei se você também tem essa impressão. Também tem. Inclusive, eu vou falar sobre isso, e depois eu pego uma pergunta do Matheus Pérez Tonioli, que fez aqui, que é interessante sobre essa guilhotina do Hume, né, entre dever e ser, né, fato e valor. Vou aproveitar, vou unir as duas coisas. Tem eu estava falando com um aluno meu, aliás, estava dando uma aula exatamente sobre isso, né? E aí um aluno mais velho, que já tem mais experiência, ele disse, mas é lógico que, vamos dizer assim, as reuniões parlamentares, vamos dizer assim, as assembleias que vão fazer uma votação para chegar a um consenso, o que é a votação? O que é, vamos dizer, o procedimento para chegar a uma definição? O que vai valer agora
aqui para o condomínio, aqui para o Brasil, aqui para o Estado, vai ser isto, né? Se não, segundo ele dizia, né, uma maneira de pôr fim à discussão. Ele dizia o seguinte, olha, o pessoal gosta de discutir, beleza, vamos deixar eles discutirem, vamos criar aqui o procedimento do diálogo, né? Tá? Todo mundo vai poder dar a sua opinião, emitir o seu juízo, depois a gente vota. Quem ganhar, vamos dizer, a posição que ganhar vai ser a posição implementada. Ponto final. E para ele só servia para isso, vamos dizer, a discussão, né? O diálogo, né? A dialética. E aí, na verdade, é o seguinte, se você realmente pensa que não existe uma solução mais justa do que outras, a resposta então a inteligência artificial vai virar juíza. Já seria suficiente a inteligência artificial. Mas se você... um amontoado de dados. Isso. Se você está convicto de que vamos dizer assim, existe uma solução, mas não existe solução mais justa, não existe uma solução melhor do ponto de vista moral, não existe uma solução mais bela, uma realidade mais bela, então realmente a discussão, né, o consenso, é só uma forma de mascarar a vontade do partido mais forte, do grupo mais forte, né? Aquele que, vamos dizer, o pessoal foi cooptado, ou então, sei lá, né, o pessoal gosta porque joga bola juntos, etc. Agora, se você admite que existe uma gradação de verdade, de beleza, de bem na realidade, ainda que isso sejam elementos não visíveis, intangíveis, significa, você vai recorrer necessariamente à discussão, à dialética, ao debate, para quê? Para poder, com o intuito de, com muitas cabeças, pensar melhor do que uma só que é a sua. Né? Então você vai fazer o quê? Vai fazer uma lapidação de argumentos. Um argumento lapida o outro, né? E aí se tenta justamente chegar a uma solução melhor. Né? E no fim das contas, vamos dizer assim, quando a coisa realmente importa para quem está decidindo, vamos supor, uma reunião de condomínio, aí normalmente as soluções costumam ser as mais justas, tá? Porque se não for a mais justa, vai prejudicar não só aquele que perdeu, mas também aqueles que ganharam, né, na votação, porque todos são moradores do condomínio. Agora, muitas vezes, você pega um parlamento estadual, federal, né, ou municipal até, e como a lei que for sair de lá, muitas vezes não vai prejudicar aqueles vereadores ou deputados, então aí eles votam de qualquer jeito. Né? Votam porque ganharam uma grana, né, ou então votam, aí dão asas à sua imaginação e votam de qualquer maneira. Por que é que o procedimento construtivista de debate, ele não tem a possibilidade de criar um dever no sentido próprio? Né? Porque, seguindo a mesma lei de Hume, o Hume ele dizia o seguinte, né, no Tratado da Natureza Humana, você não pode dizer, né, que alguma coisa acontece, né, e depois chegar à conclusão de que essa coisa deve acontecer. Ou seja, você não pode pular de uma coisa que para uma coisa que deve ser. Você não pode pular de um fato para um dever, de um fato para um valor, para aquilo que deve valer, deve ser. Né? Mas isso que o Hume disse já está explicado em Aristóteles, né? Nos analíticos anteriores, né? Nos analíticos posteriores, obras de lógica de Aristóteles. Ou seja, num silogismo, num raciocínio, a conclusão, que é a última proposição, a conclusão, não pode haver na conclusão nada que antes não esteja nas premissas.
Então, lógico, você não pode, por exemplo, dizer, depois do fim das aulas, os alunos voltam para casa. João é um aluno, logo João deve voltar para casa. Não, se nas duas primeiras frases, nas duas primeiras proposições, você não tinha o verbo dever, como é que na conclusão você inclui um verbo dever? Né? Então, o que acontece? Acontece que muitas vezes, quando nós dizemos a coisa com o verbo ser, né? Então, sei lá, pegando o mesmo exemplo, depois da aula, os alunos voltam para casa, né? Já está embutido aí um juízo de que os alunos devem voltar para casa, por uma série de motivos, porque eles têm de se reencontrar com a família, eles têm de estudar, né? Ou então o local é perigoso, então eles não podem correr risco, e assim por diante. Né? E aí, dessa maneira, sim, você pode, se você explicitar isso, você pode, na conclusão, colocar os alunos devem voltar para casa ao final das aulas. O que o Hume disse, né, já estava dito já em Aristóteles. Não é, por exemplo, é por isso que Aristóteles é discípulo de Platão. Na verdade, tudo que Aristóteles disse, Platão já tinha, vamos dizer, trazido à colação. Ele já tinha mais ou menos que levantado a bola. Né? É por isso que tem um filósofo no século XX, né, filósofo matemático, né, o Alfred North Whitehead, que no seu livro Science and Philosophy, Ciência e Filosofia, ele diz assim, toda a história da filosofia são notas de rodapé aos diálogos de Platão. Né? Nossa. Toda a história são notas de rodapé aos diálogos de Platão. Quer dizer, todos os temas que estão rolando hoje, todos esses temas já foram levantados por Platão. Não foram desenvolvidos por ele, não foram nem muito menos resolvidos por ele, mas já foram suscitados por Platão. Por exemplo, problemas de lógica, quem resolveu basicamente? Né? Problemas de lógica modal, como se chama, lógica clássica. Aristóteles, o maior dos discípulos de Platão. Quer dizer, 4 séculos antes de Cristo já estava tudo resolvido do ponto de vista lógico. O Hume, lá no século XVIII, retoma esse troço como se fosse novidade. Então, como que eu sei que, por exemplo, eu vou dizer, o Hume ele vai dizer, então a natureza, vamos dizer assim, as coisas, né, as pessoas, os objetos, os animais, as realidades do mundo, eles não têm uma teleologia, uma finalidade intrínseca, né? Tá? Bom, se não tem uma finalidade intrínseca, necessariamente nós, seres humanos, vamos ter que atribuir uma finalidade para eles. E aí vai virar, né, o sistema do crioulo doido. Quer dizer, cada um vai atribuir a finalidade de que mais gosta. Ou eles têm uma finalidade intrínseca que eu vou procurar descobrir, vou procurar contemplar, observando a realidade. Ou então eu vou criar e inventar uma necessidade para eles que, na verdade, vai contrastar, né, a experiência mostra com a finalidade que eles têm em si mesmos. Né? E se eu faço, por exemplo, se eu disser, não, mas eu vou fazer um procedimento e aí sim vai sair um dever bastante justo, né? Seja no parlamento, numa assembleia aí, né, para resolver questões de direito administrativo, o que for. Ora, se dos fatos não saem deveres, como disse Hume, né, o que é uma reunião de condomínio ou o que é uma sessão parlamentar, senão um fato também, um acontecimento, um mero acontecimento. O que tem de mágico numa reunião de pessoas, num debate de pessoas, para que a resolução dessa reunião se transforme num dever? É um mero fato. Ah, mas votaram lá, tá? Não tem uma força normativa. No final das contas é o seguinte, ou você, se a gente for regredir, fala, bom, então de onde que vem a força deôntica do direito, das normas jurídicas? Né? De onde que vem? Vem da natureza humana.
é que na natureza humana, que é comum a você, a mim, a todo mundo que está vendo aqui, a todos os seres humanos, na natureza humana existe um primeiro princípio que diz assim: o bem deve ser feito e o mal evitado. Faz o bem e evita o mal. Isso é uma ordem que está embutida em nós. Faz o bem e evita o mal. Ah, mas isso esclarece o que é bem e o que é mal aqui e agora? Não. Aí eu vou precisar da minha razão prudencial, do conselho dos outros e tal, para poder descobrir se aquilo me convém existencialmente, ou seja, é bem, ou se aquilo não me convém existencialmente, ou seja, é mal. Mas quer dizer, ou existe uma lei da natureza humana, uma lei natural, que diz, faz o bem e evita o mal, ou então, nada, não existe dever nenhum. Porque todas as leis positivas, elas estão baseadas, no final das contas, em faz o bem e evita o mal. O bem deve ser feito e o mal evitado. Não tem escapatória. Né? Agora, então, por isso que o Massini diz aí no texto que dizer que o procedimento de debate, de votação, gera um dever justo e tal, é a chamada falácia procedimentalista que ele usa. Né? Uhum. É a falácia procedimentalista. A Assembleia Nazista foi um procedimento, com consenso, com vontades, com votações. Né? Os atos administrativos do Reich talvez se pautaram também por um consenso. Estavam adequados. Interessante. E o próprio Kelsen, né, que é um positivista, ele fala, olha, o direito é um produto da ordem humana. Não dá para negar isso. E sabe que o Kelsen era judeu, né? Sim, fugiu da Áustria por causa da perseguição nazista. Foi estudar em Berkeley, não é? Por causa disso. Foi professor, morreu lá, em 73, né? Numa das últimas aulas que ele deu em Berkeley... E é triste ver, desculpa, mas é triste ver como está hoje lá, né? Um lugar que recebeu um homem desse tamanho, hoje sucumbia a tanta coisa. Enfim, desculpa, pode ir. Desculpa o desabafo. Não, mas é isso mesmo. Mas numa das últimas aulas que Kelsen deu em Berkeley, ele disse o seguinte: eu lamento profundamente o nazismo, o fato do nazismo ter existido. Mas eu não posso negar que as leis feitas pelos nazistas eram um verdadeiro direito. Desculpa, eu não ouvi. Eram verdadeiros? Direito. Era um ordenamento jurídico verdadeiro. Era um ordenamento, sem dúvida. Porque para ele o que interessava era a forma do ordenamento, não era o conteúdo. E enquanto forma estava perfeito. Né? O pressuposto de validade era a vontade do Führer. Digamos. Pois é. Aí, se você vai querer chegar a fazer... Mas por que na natureza humana existe esse primeiro princípio da razão prática, que é um dever, né? Faz o bem e evita o mal? Né? Aí você vai fazer uma filosofia sobre Deus, sobre aquele que teria criado o ser humano. Né? Isso tem uma disciplina da filosofia que se chama teologia filosófica. Né? Dentre vários temas, estuda justamente a possibilidade de Deus ter criado o homem, a existência de Deus e muitas outras coisas. Né? E, Frederico, e aquele povo que aparece já gritando, mas o Estado é laico? E aí, como é que a gente responde? Tem que diferenciar. Pois justamente, porque é laico. Deixa eu estudar esse negócio. Tem que diferenciar Estado laico de Estado laicista. Sim. O Estado Parece laico... um mantra bobo, mas não é. Não, o Estado laico é bom, o Estado laicista é ruim. O Estado laico é aquele que não tem uma religião oficial, ele não privilegia nenhuma religião, mas ele privilegia mas ele vê a importância de todas as religiões, a não ser religiões que realmente vão diretamente contra o bem público, a vida humana, etc. Não, sei lá,
religião que faz sacrifícios humanos. Aí já não dá para aceitar porque vai matar o ser humano. Né? Contou com a Sei lá, chancela. Ah, não. É, aqui, que mata animais, né? O Supremo esses dias entendeu que isto seria constitucional. Sem entrar no é, mérito, é engraçado que o pessoal vegetariano não fala dessa decisão, né? não, aí não. Aí não. Os Não, veganos porque aí aí não não. interessa, para sinistra. É. Mas, quer dizer, o Estado laico é isso, é o Estado que não tem uma religião oficial, mas que vê a religião como um elemento importantíssimo para a coesão social e favorece as religiões. O Estado laicista é aquele Estado que não tem uma religião oficial e entende a religião como algo maléfico para a sociedade e por isso procura persegui-las, né? Uhum. E isso você vê de uma maneira, às vezes, escancarada, como é na China, por exemplo, ou de uma maneira velada, como acontece em praticamente todos os países do Ocidente, até na América Latina. É. Né? Uma perseguição à religião. Então, um camarada chega lá e fala assim, não, então vamos dizer assim, o justnaturalista, ele, no fim das contas, ele diz que o fundamento para da deonticidade do direito, né, vamos dizer assim, da imperiosidade do direito, do caráter de dever que o direito tem, das normas jurídicas, é o fato de Deus ter criado o homem com essa natureza que tem uma regra embutida, né, faz o bem e evita o mal. Então você não pode Boécio. participar do debate. Fala, não, eu posso participar do debate, por quê? Porque eu não quero impor minha religião a ninguém. Nem essa convicção eu quero impor a ninguém. Né? Mas eu quero incluir um Aliás, debate. pois é. Quer dizer, Por que falar em eu também. procedimento, né, de legitimação, olha, tem uma maioria aqui que talvez diga algo que você não vai gostar, Pois é. Então, quer não dizer, é? mas eu não quero, vamos dizer, que as Não, mas não pessoas se trata de tenham. aniquilar quem. Pode terminar o raciocínio, mas é exatamente isso que Exato. você ia falar. Entrou aqui um amigo meu chamado Enzo, ele me deu oi. Eu digo, fala Enzo, tudo bom? Olá, Enzo. Então, o que acontece? No debate, eu não quero forçar ninguém a concordar comigo. Eu quero dar os meus argumentos e tentar convencer. Convencer é vencer vencer junto Uhum. a pessoa. Então, por exemplo, você pega um autor como John Rawls, né, Uma Teoria da Justiça, ele diz assim, todo mundo que tiver uma visão de mundo abrangente, né, ou seja, tem respostas para todos os problemas éticos, essa pessoa não pode ser, não é um agente político racional, não pode debater. Né? No Deus final me das livre, contas, né? no final das contas, quer dizer, todo mundo que seja muçulmano e cristão. Né? Tá? É, é isso que ele está falando. Deus me É, livre. basicamente é. Basicamente é isso. E depois você tem outro cara, que é o Habermas, que embora ele seja um construtivista, né? Ele deu uma mudada recentemente, né? Não estou falando de religião. O pessoal tá até meio, nossa, o Habermas está mudado, né? Depois da discussão que ele teve com o Bento XVI, dizem que ele foi estrupiado, que engoliu até os ossos dele. Ele foi embora assim, meu Deus, eu não sei nada de religião. Foi em 2004, É. o Bento XVI ainda não era Papa, era Ele achou que o Bento era um senhorzinho besta, né? E não, um não, foi uma baita tarde de teólogo. divulgação, uma Hã? tarde de divulgação sobre as bases da sociedade democrática, né? As bases morais da sociedade democrática. Então, cada um deu um Ele texto deve. lá, e o texto do Habermas é basicamente coincidente com o do então Ratzinger, mas a do Ratzinger era, vamos dizer assim, era muito mais simples de se entender, né? Era
Eu li os dois, já dei um curso sobre esse debate. Agora, o Habermas, ele mudou muito, porque para ele a religião é benéfica para a sociedade. Para o Rawls, não, para o Rawls ela é maléfica. Então, o Habermas, ele diz que as pessoas que professam uma religião que seja abrangente, do ponto de vista dos temas morais, elas têm sim de participar do debate público, da arena pública. Bem. E qual que é a condição? Mas é a condição para qualquer um, não só para quem tem religião, é que as suas convicções, elas sejam explicadas de uma maneira que seja compreensível para o resto dos debatedores. Uhum. Mas isso vale para qualquer um, né? Não vale só para quem tem uma religião. O meu discurso tem de ser inteligível, tem de ser... É por isso que a filosofia tomista é tão importante, né, para nós. Porque é uma forma de exposição racionalizada. Exato. É uma forma de explicar filosoficamente, né, como dizem, colocar Batina e Aristóteles, né? Ou batizar Aristóteles e tal. É. Na verdade, Tomás de Aquino, ele acaba desenvolvendo muita coisa a mais que o Aristóteles, né? Lógico, ele não foi... Tomás de Aquino, ele era um teólogo, né? Ele fazia, vamos dizer assim, você pega ali, as obras dele são obras de teologia. Agora, toda a filosofia que ele usa para explicar a teologia, ela é instrumental, mas muita coisa ele acabou desenvolvendo ali. Então, por exemplo, o Aristóteles, ele resolveu um problema crucial na filosofia grega, que era a questão entre o Parmênides e o Heráclito. O Parmênides dizendo que o ser era imutável e o Heráclito dizendo que nada é imutável, tudo flui, né? Tudo muda, panta rei. E aí o nosso amigo Aristóteles, ele diz assim, não, na verdade, existe uma coisa que é imutável na realidade, né, em cada coisa, e cada coisa pode vir a ser outra. Eu posso pegar um papel, tacar fogo nele, ele vira cinza, ele deixa de ser papel para ser cinza. Por quê? Porque ele tem a potência de ser cinza. Um bebê tem a potência de ser um adulto. Uma semente tem a potência de ser árvore. Então, quer dizer, você tem o ser em ato e o ser em potência. Ele descobriu, então, esse binômio do ato e da potência, das coisas que são atualmente e das coisas que são potencialmente, podem vir a ser. Uhum. E o Tomás de Aquino, ele fez um acréscimo aí muito importante, que é a noção de ato de ser. Né? Ato de ser. Quer dizer, não é simplesmente que vamos dizer assim, as pessoas e as coisas, os animais, eles têm certas qualidades ou aspectos ou características em ato e alguns outros, umas características que ainda não estão presentes, mas potencialmente podem vir a estar presentes. Né? Ele vai além, ele diz assim, não, o fato de eles serem já é um ato. Uhum. O fato de eles, você tem a existência deles, mas essa existência sendo exercida é o que se chama de ato de ser. No campo da metafísica ou da ontologia foi o último passo que se deu. Depois, isso aí para falar do campo da metafísica e da ontologia. Agora, você pega no campo da ética e do direito, Tomás de Aquino fez muitos acréscimos a Aristóteles inovadores. Então, quer dizer, você pega, por exemplo, né, a noção de jurisprudência. A jurisprudência, na verdade, você vai para a Itália e diz assim, você fez faculdade, te pergunto, você fez faculdade do quê? Você vai falar, eu fiz faculdade de direito. Não, fiz faculdade de jurisprudência. Uhum. E aí o que se estuda na jurisprudência? Se estuda direito. Uhum. Agora, a jurisprudência, o que é a jurisprudência? É
a prudência em relação ao justo. Agora, a prudência, em Aristóteles, ele diz assim, é a virtude de decidir bem. Agora, a virtude de decidir bem, depois Tomás de Que Aquino entra com a vai... tua tese, né? De doutorado. É, que eu falo Preciso das ler, virtudes. senão. Exatamente, falo do juiz e tal. Mas Aristóteles, desculpa, Tomás de Aquino, quando ele fala da prudência, ele diz o seguinte, a prudência é composta de 8 partes, pelo menos. Ele pega 2 partes de Aristóteles, 3 de Cícero e 3 de um cara também romano chamado Macróbio, né, que é pouco conhecido. E ele diz assim, essas 8 partes, se uma pessoa não tem essas 8 qualidades, essa pessoa não vai ser prudente. Assim como uma casa que não tenha alicerce, parede e telhado, não é uma casa. Precisa ter essas 3 coisas para ser uma casa. Então aí ele começa a dizer as 8 partes da prudência. Fala da memória, fala da circunspecção, né, fala da precaução, fala da previdência, né, fala da capacidade de raciocínio, uma série de coisas. E isso importa muito para o campo da ética em geral e para o campo do direito em particular, não só para o juiz, mas também para os outros aplicadores do direito, né, para os advogados, para os promotores de justiça, né, e assim vai. Porque, vamos dizer assim, com o conhecimento técnico, meramente, né, o que eu posso demonstrar? Posso demonstrar que eu tenho uma rapidez mental, uma concatenação de ideias boa, né, às vezes muito boa, excelente, mas isso não garante que eu seja uma pessoa boa, uma pessoa que faça o bem. Né? Uhum. Tá? Então, quer dizer, Isso é interessante para estudar a fundamentação das decisões, né? A claro, gente acha que é só um exaurimento analítico de petição e contestação. Vai muito além disso, né? é que na petição e na contestação não estão todos os elementos, em primeiro lugar, e depois, a depender do seu caráter, da índole do juiz que julga, ele pode interpretar o que está ali na petição inicial e na contestação de maneira distorcida. Se ele for um cara que vende sentença, então ele maqueia isso. É muito ele fácil maquia. fazer isso. A gente sabe que é fácil fazer isso, no aspecto retórico, não político, Super. obviamente. Sim. Ele pega a emenda que ele quiser, joga lá dentro e acabou. Oi. Ponto final, ponto final. A gente tem aqui 1 minuto e meio. Você quer comentar alguma coisa a mais do artigo aí? Não, eu tô. Quer dizer, é que tá apertado o tempo, mas eu tô satisfeito. Eu não sei como é que tá o seu horário. A Não, conversa tá também. agradável. Os meus alunos gostam bastante do senhor. Por mim, ficou ouvindo aqui a noite inteira. E os meus seguidores também, pô. A gente bate um papo legal aqui. Não, mas depois, daqui a pouquinho, a gente já termina. Aí tem 30 segundos restantes. Então, vamos fazer o seguinte, a gente pode depois pegar vou ver um outro texto. Um outro texto. Perfeito. E a gente pode conversar também com eles aí. Né? O pessoal que quiser mandar perguntas aí, pode mandar pelo direct. Não deixa de salvar o vídeo aí no seu Instagram, para eu colocar no YouTube depois, se você não se incomodar. Não, faço isso.